Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes, como estão vocês? Espero que estejam bem. Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Do novo lendo Você Fica Sabendo, do PROAC. E nosso tema hoje será regras. Professora Fabiana Paiva. E o que nós vamos estudar nesse texto? Transporte escolar. Detran local. Consulte a legalidade do veículo. A autorização com número máximo de passageiros deve estar visível. Motorista. Habilitação categoria D. Maior de 21 anos. Observe seu trabalho e peça referência aos pais, a outros pais. Confira no veículo. Cinto de segurança para todas as crianças. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela. Cronotacógrafo para controle de velocidade. Pneus em bom estado. Janelas com abertura de até 10 centímetros. Faixa amarela e letreiro escolar em preto. Temos aqui um texto que traz regras. Esse texto, ele foi retirado da internet, agência de CNT de notícias. Ele está falando sobre transporte escolar, mas basicamente sobre as regras que regem o transporte escolar. E para que servem essas regras? Aqui o local onde ele vai ser legalizado, oficializado, no Detran. Para esse local aqui existem duas regras para que eles confiram se o veículo está tudo ok, que é se o veículo é legal, se a autorização está correta para o número máximo de passageiros e se está visível. Aqui nós temos as regras para o motorista. Ele deve ter habilitação categoria D, deve ser maior de 21 anos e deve ter um trabalho organizado, um trabalho que dê referência para as pessoas que vão contratar o transporte, porque na verdade ele vai transportar crianças. E as regras para que esse veículo esteja de acordo e para carregar as crianças. Aqui nós temos sobre o cinto de segurança, que deve ter. Precisamos estar atentos se ele tem essas lanternas de luz branca, amarela ou fosca. Se ele tem esse equipamento, o cronotacógrafo, para controlar a velocidade. Se os pneus estão em bom estado, é outra regra. Se as janelas têm essa abertura com essa medida de 10 centímetros. E se essa faixa amarela com letreiro escolar em preto, se está visível. Tudo isso são regras que vai organizar o transporte escolar. Mas para quem que foi feito esse texto? Para quem que foi feito essas regras? Muito bem, tanto para os motoristas que vão estar conduzindo esse veículo, porém, mais importante para os pais que querem contratar o transporte escolar para levar seus filhos à escola. E quem produziu esse texto? Quem produziu essas regras? Quem produziu foram as pessoas responsáveis que trabalham no Detran. E aqui nós temos algum questionamento. Para que serve o texto que acabamos de ler? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Alternativa A, para anunciar serviços de transporte escolar.
Alternativa B, garantir o direito de transporte escolar para as crianças. Alternativa C, fiscalizar os motoristas de transportes escolares. E alternativa D, regras para realizar o transporte escolar seguro para as crianças. Qual dessas regras você acha que serve esse texto? Para que serve? Muito bem, aqui já fala na alternativa D, regras para realizar o transporte escolar seguro para as crianças. Onde ele é produzido? Aqui no Detran. O Detran é um órgão fiscalizador das regras e dos transportes escolares, como de outros transportes também. E o que significa Detran? Departamento Estadual de Trânsito. É lá onde nós temos todas as documentações sobre o transporte escolar. Está aqui, Departamento Estadual de Trânsito. Ele é responsável pelas regras de educação e ações relacionadas à condução e normas de veículos. E eles estão muito atentos quando essas regras envolvem o movimento dos veículos e a segurança das pessoas. Aqui nós temos um desafio. Vamos ficar atentos. Procure no texto duas regras que ajudam a manter um transporte escolar mais seguro. Uma regra para a palavra motoristas e outra para os veículos. Nós vamos ter que encontrar no texto uma regra de cada. Nós temos um desafio à frente porque precisamos observar as dicas. Aqui, para primeiro motorista, eu preciso encontrar nessas três regras apenas uma, observando essas dicas. A frase, a regra, ela inicia com uma palavra dissílaba. E o que é uma palavra dissílaba? Uma palavra que tem duas sílabas. Preciso prestar atenção. Mas também eu preciso prestar atenção, o som final dessa palavra é semelhante à palavra melhor. Eu vou aqui e eu percebo que na primeira frase, a primeira palavra nessa regrinha, ela não é de sílaba. Então eu já vou descartar essa regra. Eu vejo que aqui na segunda regra, eu tenho a primeira palavra maior. Será que ela é de sílaba? Quantas vezes eu abro a boca para falar essa palavra? Maior. Então, ela é uma palavra de sílaba. E ela é semelhante, tem um som semelhante à palavra melhor. Então, aqui nós temos essa regra, maior de 21 anos. Achamos a primeira frase que se relaciona a motorista, ou seja, a primeira regra que devíamos encontrar no texto. A segunda frase, ela deve estar relacionada a veículo. Nós temos aqui todas essas regras relacionadas ao veículo. Porém, eu preciso estar atento à dica. É uma frase composta por 7 palavras. Bom, eu tenho que ver qual dessas regras é composta por 7 palavras. Mais ainda, eu preciso estar atento. Existe duas dessas palavras que terminam com sons semelhantes, sendo que uma delas está no singular e a outra no plural. Vamos na primeira regra. Cinto de segurança para todas as crianças. Vamos ver quantas palavras tem nessa regra, nessa frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, achamos uma regra que tem 7 palavras. Será que nela tem as duas palavras que terminam com sons semelhantes, estando uma palavra no singular e outra no plural? Vamos voltar nessa regra. Cinto de segurança
Segurança para todas as crianças. Aqui, segurança com criança tem sons semelhantes no final. Observando que segurança está no singular e crianças está no plural. Então, achamos aqui a nossa regra que precisávamos encontrar no texto, relacionada ao veículo, certo? Agora nós vamos observar essas imagens. Das imagens aqui ao lado, qual está relacionada ao trânsito? Vamos observar cada imagem e perceber quais dessas imagens está relacionada ao trânsito. A imagem 1, a menina está fazendo atividades num caderno, está escrevendo. Ela está relacionada ao trânsito? Não. A imagem 2 nos apresenta um semáforo. Quem sabe aí, o semáforo, né, é uma regra de trânsito, é um símbolo que serve para uma regra de trânsito. Então já achamos a primeira imagem. Ele nos apresenta as cores do semáforo. Vermelho significa pare, amarelo significa atenção e o verde, siga. Então essa é a primeira imagem que está relacionada a trânsito. A imagem 3 apresenta uma imagem de positivo ou negativo. É usada para algumas ações, algumas atividades, não está relacionada a trânsito. A imagem 4 nos apresenta placas de trânsito. A placa pare, a placa dê a preferência e a placa proibido virar à direita. Então, mais uma imagem que está relacionada a trânsito. A imagem 5 apresenta crianças cantando, não está relacionada a trânsito. A imagem 6, uma pessoa falando ao celular, também não vai estar relacionada a trânsito. E a imagem 7, uma criança também estudando. Então aqui nós encontramos duas imagens que estão relacionadas a trânsito, a sinais e placas de trânsito. Nos ajudam a observar e a seguir a organização da movimentação dos veículos e das pessoas. Aqui nós temos uma atividade que vocês vão fazer em casa e é uma conversa com a família. O texto traz algumas dicas, medidas de segurança e regras. Você vai conversar com a sua família sobre a importância das regras. Será que elas ajudam ou não no convívio entre as pessoas? Pois sabemos que as regras, elas servem para manter um convívio organizado, um convívio de educação. E regras nós não temos só no trânsito, nós temos em casa, na escola e no trabalho. Conversem entre vocês e vejam a importância de seguir algumas regras para uma boa convivência. E por aqui nós terminamos a nossa aula. Até a próxima. Não esquecendo dos nossos cuidados para combater essa pandemia, para ficar longe do coronavírus. Lavando sempre as mãos, usando a máscara e se mantendo em isolamento social. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.